Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Salmo 3. Para o judeu não existe Salmo número 3. Se você nunca ouviu falar sobre isso, de certa maneira, o Salmo ele é uma unidade de medida. Então não existe Salmo número alguma coisa. Existe Salmo e o número. Você já fala o número diretamente, ok? Salmo 3, Salmo de Davi. Uma outra coisa interessante é porque esse título aí, existe um subtítulo em negrito na sua Bíblia, que quem deu foi, obviamente, a Sociedade Bíblica do Brasil, certo? Que diz que é confiança na salvação de Deus. Embaixo, aparentemente, tem um subtítulo, que diz, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso já é texto bíblico na Bíblia hebraica. Então é como se isso já fosse o versículo 1, certo? Vamos ler? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, Selá. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no meu queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, a salvação é tua, Pai. A nossa vida é tua. O que acontece com ela é teu também, ó Pai. Cuida dos nossos corações, cuida das nossas mentes e que possamos aprender um pouco mais a respeito da tua palavra na noite de hoje, ó Deus. Que o teu Espírito nos conduza. Em Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, eu acho que esse é um dos textos mais difíceis, não de se pregar, mas de você imaginar a possibilidade do que acontece aqui. Porque uma coisa é você ler, por exemplo, um provérbio que diz que se você não educar o seu filho, vai chegar o dia em que ele vai se virar contra você. Ou seja, ele está dando uma advertência a mim e a você de que se você não fizer o que deve ser feito, pode ser que ele se vire contra você. Aqui o contexto, a gente tem algumas coisas a mais. Por exemplo, Davi tinha matado o seu general. Então algumas coisas estavam acontecendo na família de Davi, justamente por conta de coisas extras que aconteceriam. E eu não quero que você associe diretamente um pecado que você pode ter cometido e que a partir daí coisas ruins podem acontecer na nossa vida. Porque alguns alertas já tinham sido dados a Davi anteriormente. Então, não é uma consequência direta, mas ainda assim é uma consequência do que pode acontecer. Então, eu e você parar para pensar de que um filho nosso se vira contra nós, e hoje em dia é até difícil para mim e para você imaginar que ele pode tomar o reino, porque a gente nem vive no império. Mas ele pode tomar, por exemplo, as suas posses, ou ele pode tomar a sua empresa. Ele pode dar um golpe em você e isso pode acontecer. É muito difícil para a gente imaginar isso porque normalmente, se você nasceu na igreja principalmente, você possivelmente criou os seus filhos nos caminhos do Senhor. E para aqueles que não viveram toda a sua vida na igreja, quando você tem um filho que ele viveu, digamos assim, meio período fora da igreja e outro meio período dentro da igreja, você vai ter alguns desafios, porque ele viu quando você era pecador, mas ele tem exemplos
daquilo que você não deveria fazer, e muito menos ele. Mas no final das contas, quando existe uma obstinação pecaminosa, você e eu estamos lidando com algo um pouco maior do que simplesmente o seu filho e todo o problema que havia no coração dele. Então esse texto aqui, Salmo 3, ele está completamente conectado com a história dos reis no livro de 1 Reis, capítulo 15. Então, quando nós temos inimigos e a ideia se expande um pouco, quando a gente trata de perseguição, e aí pode ser perseguição religiosa de maneira direta, que também a gente não passa normalmente aqui no nosso país, mas de maneira mais velada, a gente precisa se lembrar de que, antes de qualquer coisa, a perseguição não é contra mim e contra você. É contra o próprio Deus. E muitas vezes nós temos esse desafio, essa dificuldade, porque a gente acha que aquela pessoa está lidando diretamente contra a nossa pessoa, quando existe algo maior, que o próprio apóstolo Paulo chama de principados e potestades. E muitas vezes nós fazemos vista grossa, como a gente não tivesse esse tipo de luta e briga. Mas se eu e você devemos considerar esse tipo de coisa, seja de maneira imediata aqui como Davi já estava fugido aqui, seja por uma persuasão, uma falsa persuasão de segurança. Quando Davi escreve esse salmo, quando ele escreve essa poesia, ele estava subindo um monte, estava descalço, indo se esconder do seu filho. Essa falsa proteção que muitas vezes nós nos acometemos e nos tentamos resguardar, pode haver promessa, pode haver desprezo e pode haver espizinhamento. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, se você quer entender melhor o contexto do que está acontecendo aqui, 2 Samuel capítulo 15 vai lembrar que Absalão planejou uma rebelião, e não somente ele alicia muitas pessoas. Quando Davi sai fugido de Israel, ele sai com um grupo muito pequeno. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando, descalço e com a cabeça coberta. 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, vai relatar isso a gente. E um detalhe importante, o Salmo 3, ele abre a primeira coleção dos salmos que nós chamamos de salmos davídicos. Ou seja, o livro de Salmo é iniciado com o Salmo 1 e 2. A gente tem um panorama de criação e queda. O Salmo 2 já mostra essa ideia de queda aí para você. E ele começa a mostrar para mim e para você, a partir do Salmo 3, essa ideia de uma pessoa falando a respeito da sua vida. E aí pode surgir uma tentação a nós, como igreja, de pegar um salmo como esse, ou qualquer outro salmo davídico, e dizer assim: se aconteceu com Davi, vai acontecer comigo. Pode até acontecer parecido. Mas existe uma imagem maior que eu e você precisamos ter em mente quando olhamos para salmos escritos por Davi, que muitos dirão que são salmos davídicos. Ele está indo do micro para o macro. Ele está mostrando um rei messiânico, e Davi vai ter essa imagem dentro do livro de Salmos. Ou seja, ele está apontando para alguém. Obviamente Davi não era o Messias. E dentro desse apontamento, ele sai da ideia de uma pessoa e está apontando para algo maior, que é o reino do próprio Cristo. Então ele vai olhar para a sua perseguição e vai abrir o leque para a perseguição do próprio Deus, do povo de Deus, e olhando para a nossa realidade, para a perseguição da igreja do Senhor. Então eu não olho simplesmente para a minha vida, eu abro o leque e digo assim: vai existir perseguição contra a igreja do próprio Cristo. Como eu e você fazemos parte dessa igreja, obviamente vai existir perseguição contra mim e contra você. E aí, irmãos, se pudermos pensar num título para a noite de hoje: haverá perseguição? Sim. Haverá proteção do Senhor? Com toda certeza. E em primeiro lugar, irmãos, nesse primeiro momento, nos versículos 1 e 2, vai haver um grito desolado desse rei fugitivo.
Davi não estava simplesmente abandonando o seu trono, mas ele estava abandonando o seu trono por conta da impiedade do seu próprio filho. Essa é uma imagem que muitos de nós não queremos ter. Nós não queremos nem supor a probabilidade de nossos filhos não estarem dentro do povo da aliança. Davi sente a pressão que lhe foi colocada por seus numerosos oponentes e clama ao seu Deus pactual. E ele vai dizer: como tem crescido o número daqueles que me perseguem. Ele não só reconhece a extensão da oposição contra si, mas ele também sabia que outros numerosos estavam falando contra ele. Não era simplesmente uma perseguição direta, mas uma oposição, inclusive, ideológica. E muitas vezes, eu e você, como igreja do Senhor, nós não sabemos ouvir uma oposição, nem que seja por palavras a respeito do reino de Deus. É como se a gente dissesse assim: as pessoas não deveriam estar falando mal de nós. Realmente elas não deveriam estar falando mal de nós. Mas elas falam, porque existe um grupo de pessoas que não é reino de Deus. E dentro dessa impiedade a gente não sabe lidar com essa oposição. Muitos terão a sabedoria de proteger verbalmente o reino, mas nem todos terão essa capacidade. Aqueles que são levantados pelo próprio Senhor para defender o seu povo, inclusive verbalmente, precisa dessa sabedoria que o próprio Davi teve aqui no Salmo 3. Então, você pode até parar e pensar: será que não era um sinal de fé? E essa fé inusitada, quando chega golpeando Davi por tão grande consternação, se aventura a fazer, irmãos, de maneira franca, uma queixa ao próprio Deus. E por assim dizer, ele derrama a sua alma no seio divino. Muitas vezes, irmãos, Deus não está preocupado com a perseguição que nós estamos sofrendo. Ele está preocupado com o derramar do nosso coração perante Ele. Porque Ele já sabe que a gente está sendo perseguido. E esse se colocar diante de Deus de maneira honesta, se tinha alguém que sabia fazer isso, esse alguém era o rei Davi. O próprio Cristo faz isso. Por mais que Cristo pedisse ao Pai para que aquilo que iria acontecer com ele não acontecesse, ele sabia que aquilo ali era a melhor coisa que poderia acontecer para o seu próprio reino. Era a luta do Cristo 100% Deus contra o Cristo 100% homem. Mas ele sabia o que era melhor para a sua igreja. O que estava sendo colocado à prova aqui era justamente o que esse rei, como ele estava se portando perante o próprio Deus. Certamente, irmãos, quando a gente olha para esse tipo de coisa, para esse tipo de perseguição, quando a gente para e pensa assim: será que esse é o único remédio para resolver esse tipo de coisa? E aí somos lembrados de que nós deveríamos estar lançando sobre ele todas as nossas preocupações. Ou ele não tem cuidado de nós. E isso tem sido cada vez mais difícil. Porque, por um lado, os que têm a convicção de que não são objetos da atenção divina, eles seriam prostrados e subjugados pelas calamidades que lhes sobrevinham. Mas os que estavam dizendo, os que estavam denegrindo a honra do próprio Deus, eles estavam alegando que em Deus não há nenhuma salvação. Então é como se Absalão estivesse gritando a todo o povo de Israel, dizendo assim: vocês acham que esse Deus realmente existe, que ele vai salvar o rei Davi?
E muito possivelmente o povo de Israel estava tão em silêncio quanto nós estamos agora. Porque quando há perseguição direta, pare e pense o seguinte: não era um simples povo, era o povo do Senhor. O homem segundo o coração do próprio Deus sendo tirado do seu trono. Qual era a imagem que aparecia ali, irmãos? Se Deus não protegeu nem um dos seus maiores servos, por que Ele nos protegeria? Quando acontecem coisas grandes como essa, a nossa fé é abalada justamente porque a gente acha que isso não pode nos acontecer. Mas o que Deus está nos chamando a atenção aqui é justamente sobre outra coisa. É que, independente do que aconteça sobre as nossas vidas, Ele continua sendo um Deus que salva. Ele não mandou o Cristo aleatoriamente, irmãos. Essa ideia da salvação não é uma ideia contemplativa que será que aconteceu ou algo do tipo. Esse Deus que deixa um dos seus profetas, um dos seus sacerdotes, mudo, como acontece com Zacarias perto do nascimento do próprio Cristo, é o mesmo Deus que está cuidando de um rei desolado, subindo um dos montes mais importantes de maneira imagética. Você já parou para pensar? Davi subindo o monte das oliveiras, desolado. Então, quando a gente olha para o que estava acontecendo, Absalão, ele não se gabava com a esperança de receber favor do Senhor, porque ele não acreditava nisso. Ele nem considerava essa possibilidade, porque a vitória que ele considerava era a vitória da própria força. Ele era um rei, entre aspas, tão impiedoso quanto qualquer um outro. Era mais um rei babilônico achando que não podia virar bicho no meio do deserto. Mas ele não fazia ideia de que não havia a possibilidade de atribuir a fortuna ou a sustentação de uma opinião que, por exemplo, um homem de sucesso pode ter, de poder se gabar das suas próprias forças, e assim de maneira destemida, ele podia parar e dizer assim: será que vocês não viram as minhas conquistas? O engraçado é porque não havia conquista nenhuma. Ele só tinha colocado seu pai para correr. Mas por outro lado, Davi era um dos maiores guerreiros do povo de Israel. Era um dos homens mais inteligentes e sagazes daquele povo. Era rei pela permissão do Senhor, mas era um homem muito inteligente. Irmãos, Deus, Ele se ira contra qualquer pessoa que se levante contra o seu povo. Não existia nada favorável a Absalão. Deus não estava dando o menor valor àquilo que estava acontecendo. Não havia nenhuma vantagem de Absalão para com Davi, porque Davi estava sob o cuidado e proteção do próprio Deus. O que na verdade estava acontecendo aqui era o coração de Davi sendo colocado à prova para saber se ele realmente tinha a noção de que estava protegendo e cuidando da sua própria vida e do próprio reino de Deus. Quando Davi diz aqui no versículo 2, são muitos o que dizem de mim. No texto original, era como se estivessem dizendo o seguinte: há muitas pessoas que estão falando contra a minha própria alma, como a sede do ser de Davi. É como se ele tivesse lembrado, e a gente não sabe a ordem dos escritos dos Salmos, ou como ele já tivesse a ideia, por exemplo, do Salmo 35, versículo 3, que diz o seguinte: dize a minha alma, eu sou a tua salvação.
E você vai ver aqui no final do versículo 2, não há em Deus salvação para ele. Davi então nos ensina, irmãos, por meio do seu próprio exemplo, que mesmo que o mundo inteiro, a uma só voz, tente infundir a mim e a você desespero, em vez de atentar para ele, devemos antes dar ouvidos unicamente ao próprio Deus e sermos acalentados sempre à esperança de que há salvação em Cristo. Quem nos lembra isso era Calvino. Não sei se você percebeu, mas eu fiz de propósito. Eu falei uma palavra no final do versículo 2 que nem tem na Bíblia. Existe uma ênfase musical nesse salmo. No final do versículo 2, no final do versículo 4 e no final do versículo 8. A nossa tradução não tem. Mas se você tem uma Bíblia NVI ou uma Bíblia NVT, você vai ver que no final desses versículos vai ter uma expressão que eles traduzem como se fosse uma pausa musical. Mas não é uma pausa. É como se fosse uma entonação musical. É como se fosse a elevação da voz em harmonia no exercício do cantar. Então você vai perceber que ele vai dar uma ênfase de que não há em Deus salvação para ele. No final do versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, não há salvação, ele me responde. E no final do versículo 8, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Porque, como ele diz no início do verso 8, do Senhor é a salvação. É como se existisse uma ênfase no final de cada trecho desse. E aí já é uma separação automática do próprio texto. E a palavra em hebraico é selá. Certo? Então, no final do texto, aparece essa entonação que separa para a gente o texto e mostra essa ênfase poética do próprio texto. E aí nós saímos de uma ênfase em que Davi estava dando, desse grito de desespero, de desolação, e a gente entra numa ideia de proteção infalível. A ideia que Davi traz nesse segundo momento do texto, justamente nos versículos 3 e 4, é o seguinte: eu sei que meu filho está me perseguindo, mas quando eu terminar de subir aqui o Monte das Oliveiras, eu vou deitar e vou dormir. E você para e pensa, né? Que loucura é essa? Tem dia que você está preocupado porque amanhã de manhã não tem ovo em casa. Eu não sei o que é que Davi tinha não, viu? Ele estava fugindo com bastante pressa. Mas ele sabia quão sólida era a sua proteção no Senhor. Ele tinha uma ideia de que o Senhor era o seu próprio escudo. E ele vai dizer que esse Deus, ele é glorioso. Ele fala de glória aqui, no versículo 3, que ele vai dizer: és o meu escudo protetor, e és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Então Davi tinha até a sua própria proeminência como rei, não era em si próprio, ele tinha certeza e ideia de que não era por conta da sua pessoa ou daquilo que ele podia fazer como rei. Ele sabia que essa proeminência existia por conta do próprio Deus, e ele sabia que o glorioso Deus o ergueria do pó, se ele assim o quisesse. E esse termo, irmãos, de glória ou glorioso, dependendo da tradução, ele tem um rico significado teológico, pois ele está falando justamente dessa presença redentora do próprio Deus. Ou seja, não é um Deus que simplesmente protege, e não é simplesmente uma proteção física, mas é uma proteção eterna. É um Deus que salva, porque independente do que possa acontecer nas nossas vidas. Porque imagina que você sai para um passeio e de repente parte da pedra, a parte aquele rochedo, parte daquela pedra cai, e você fosse uma das vítimas, como aconteceu em Capitólio ontem em Minas Gerais. O Senhor deixaria de ser Deus, deixaria de proteger o seu povo. A gente não faz ideia, mas pode ter morrido um crente naquele acidente. Mas a proteção eterna, irmão, já nos foi prometida.
Ele não está falando simplesmente de uma proteção pontual para a gente. Existe coisa mais importante do que a nossa salvação. E muitas vezes estamos presos aos acontecimentos diários. É como se Davi estivesse lembrando a si próprio. Eu estou sendo perseguido aqui. Quantas vezes eu já não fui? E o Senhor continuou cuidando e protegendo a minha vida. E a maior preocupação do Senhor aqui era que esse meu servo não perca a sua maior proteção. Que foi aquilo que eu prometi a ele, independente dos seus erros e dos acontecimentos, seja do pecado do seu filho ou inclusive do seu próprio pecado. E ele já havia reconhecido isso anteriormente. E ele levava em conta inclusive os seus próprios erros, ele já havia reconhecido esses erros. E assim como Davi, nós como servos do próprio Senhor, irmãos, nós deveríamos estar agindo, inclusive quando nós estamos sendo molestados fisicamente por pessoas completamente perversas. Ou isso não poderia nos acontecer. Davi já havia pranteado os seus próprios pecados de maneira humilde, realmente reconhecendo que havia misericórdia divina para ele. Nós não deveríamos nos conservar de olhos fixos na verdadeira causa que o Senhor nos chama, que é a respeito daquilo que Ele nos prometeu na nossa vida eterna e não simplesmente aqui. Nós não deveríamos estar nos entregando, irmãos, às nossas aflições pontuais. A gente sabe que vive num mundo em meio ao pecado. E como diz o profeta, eu também vivo em meio à minha própria pecaminosidade. Vivo no meio de um povo de lábios impuros e eu também os tenho. As pessoas deveriam se sujeitar muito mais a esse Deus, independente se temos sido tratados justamente ou injustamente. Porque quando somos maltratados, por exemplo, a verdade é que o próprio Deus, Ele está ali conosco. Ele tem cuidado do seu povo. Ele deveria estar nos encorajando e Ele está nos encorajando. E nós deveríamos nos gloriar porque estamos com o Senhor, independente do que esteja nos acontecendo. Não deveria haver a menor sombra de dúvidas sobre nós. Mas será que não deveríamos manter, por exemplo, a veracidade das nossas próprias promessas, seja contra homens maus e dissolutos, ou contra pessoas que não estão nem aí para o que a gente acredita? Não estão nem aí para o que a gente assiste, muito menos para o que tem sido feito contra nós. Pessoas se levantarão para nos apoiar, mas muitos se levantarão contra nós. Mas a gente não pode esquecer que lá na frente 10.000 cairão à nossa direita. E essa não é uma promessa para agora. Porque o Senhor nos lembra que nós morreremos em algum momento. E diante desse fato, irmãos, ele se tornou tão ousado a ponto de declarar que andaria de fronte imperturbável. Muitas vezes, eu e você, nós temos sido perturbados, por exemplo, com essa gripe que apareceu, não é nem com Covid. Já tem gente surtando novamente. Já inventaram a junção, né? Flurona, conhece? Pode ser até que um de nós morramos por conta disso, irmãos. Pode ser até que um de nós morramos a terra pela própria. Seja pela Covid, seja pela gripe, por qualquer outra doença, e inclusive pela vacina. Isso aqui não é um discurso antivacina não, viu, irmãos? É porque a gente pode morrer engasgado até com um grão de ervilha.
E muitas vezes a gente fica conjecturando determinadas coisas que a gente não deveria estar. Mas a gente deve se lembrar de que se o Senhor cuida dos seus nos mínimos detalhes, Ele continuará cuidando de nós em todo o tempo. E aí a gente chega na última imagem do texto. É quando Davi chega para mim e para você e nos lembra que existe, no terceiro e último ponto, um livramento seguro do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, irmãos. O Senhor nos lembra isso, dizendo que se os animais e a própria natureza não passam por problemas básicos, Ele nos dá o básico também. Davi fala que ele dorme sossegadamente, porque a sua salvação era do Senhor. Ele não estava com os olhos na perseguição, ele estava com os olhos lá na frente. Onde é que os nossos olhos estão fitos? No agora ou no amanhã? Porque independente do que nós estejamos crendo ou não, Cristo voltará. E uma vez que o Senhor é o nosso escudo, Davi podia repousar em segurança durante a noite. E o apoio que ele recebia significa que a mão de Deus era o seu travesseiro. O Senhor tem cuidado de nós. Deus diz que a gente deve repousar. E a gente também deve lembrar do seguinte, de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós não temos sido fulminados por conta disso, irmãos. Como o próprio reverendo Gustavo lembrou na manhã de hoje no estudo, o Senhor, dentro dos seus decretos, se não houvesse misericórdia de nós, a gente não estaria mais aqui. Então ainda devemos ter essa confiança de segurança. A gente não deve referir-se, por exemplo, peculiarmente ao templo da sua aflição, ou pelo menos a gente não deveria focar nisso e ficar preso. Então não é uma ideia aqui de que a gente não pode sofrer, de que a gente não pode passar pelos desafios daquele sofrimento, mas que o Senhor quer que se você lembre dele e saia disso. Não é bíblico nem a ideia de que a gente não sofre, e muito menos é bíblico a ideia de que você viva sofrendo. O Senhor pede para que você se volte e lembre-se dele, da sua salvação, para que você saia do sofrimento e para que você nem fique preso nesse sofrimento. Então esse equilíbrio do Senhor permite que a gente entre num sofrimento, ou seja, vai haver um vale, mas que você saia do sofrimento. O Senhor permite que buracos aconteçam na nossa vida, mas que nós saiamos dele. E a gente deve se lembrar desse cuidado do Senhor. Você acha que Davi estava concentrado nisso? Não, Davi estava concentrado em fugir do filho dele. Mas ele estava lembrando constantemente ao seu coração de quem era o verdadeiro Senhor da vida dele. Davi era o homem mais poderoso daquela época, mas ainda assim, ele não era o Senhor da sua vida. E dentro dos mundinhos que nós construímos, dentro da nossa vida, da nossa família, e de tudo aquilo que a gente vivencia, a gente quer ser o Deus da nossa própria vida. E o próprio rei Davi está chegando para mim e para você e diz assim, quem é o seu livramento seguro? É você? Porque se for, o negócio está ruim, viu? Davi, irmãos, antes de declarar quanto bem havia ele obtido por meio da fé e da oração, ele lembrava-se do estado pacífico e imperturbável de uma mente bem ajustada. Então, o Senhor nos lembra até de chegar para nós e dizer o seguinte, não se entregue ao desespero, meu irmão. Porque a verdadeira paz sou eu. Não existe paz num mundo de impiedade e muito menos saúde, por exemplo.
Quantos morrerão? Quantos o Senhor permitir? E todos os anos tem morrido pessoas. Em algum determinado ano seria eu e você. E ainda assim, o Deus da paz é o Deus que tem cuidado do seu povo. Davi expressa isso de maneira metafórica, quando ele diz que praticou as ações ordinárias da vida sem ser perturbado pelo medo. Você acha que com Davi era diferente? Ele encontrou descanso no Senhor, e não em alguma base, porque ele estava sendo sustentado pelo poder de Deus e protegido por esse mesmo Deus. Então, quando a gente chega, por exemplo, aqui no versículo 6, que nos diz o seguinte: não tenham medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele se estende sobre essa incalculável eficácia dessa confiança, da qual todos os santos têm alguma compreensão à luz dessa experiência de proteção de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes você já deixou de bater, por exemplo? Viviane, por muitas vezes, pergunta assim: tu viu esse ciclista? Eu digo para ela fica apavorada: não vi. Porque realmente eu não tinha visto. Mas vai ter dias que o Senhor vai permitir que a gente participe de um acidente. Seja sem nenhum problema físico, seja com pouco problema físico, ou com um grande problema físico. Não existe, irmãos, código de trânsito certo que nos proteja, que nos faça dirigir com cuidado. Porque pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa. Mas como o poder de Deus, ele é infinito, então a gente deveria concluir de que essa invencibilidade contra todos os assaltos, contra todos os ultrajes, contra as próprias maquinações e as próprias forças do mundo, a gente deveria lembrar-se de que existe um Deus que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós em todos os momentos, Senhor. Tem cuidado de nós quando você está ansioso, com medo de entregar aquilo que você tenta controlar. Eu sei que é desafiador, irmãos. Mas Ele pede para que seja preservado por conta do perigo que passava. E Ele vai declarar que fugia para Deus em busca de um socorro em meio aos perigos de maneira humilde. Era o homem mais poderoso do mundo, sendo completamente verdadeiro e humilde com o próprio Deus. E ele entendia de que essa salvação ela era concreta, não era uma abstração da sua mente. E ele dava graças a Deus por conta disso. Ele testificava que reconhecia ser Deus o autor de qualquer livramento que ele pudesse ter. Era isso que Davi estava falando aqui, irmãos, no versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Ele não estava mandando Deus passar a mãozinha na cabeça do inimigo dele não, viu, irmão? Ele estava mandando Deus matar mesmo. E você com medo de fazer oração imprecatória. Mas isso é uma outra conversa, certo? A salvação ou o livramento se encontra tão somente nas mãos de Deus. E essa é a verdadeira e grande verdade do Salmo 3. O Senhor é aquele que salva e livra. Davi não só reivindica para Deus o ofício exclusivo de salvar, contrastando contra aquilo que é dito no início do Salmo,
porque ele sabia quem era o verdadeiro poderoso. Não seria seu filho nem qualquer outro inimigo que pudesse surgir. Mas também ele declara que mesmo que milhares de mortes pudesse acontecer no seu povo, todavia isso não incapacitaria o próprio Deus de salvá-lo, ou impedi-lo de rapidamente expedir, sem qualquer esforço, o livramento que nós sabemos que Deus é sempre capaz de conceber. Mas ainda assim, irmãos, era uma decisão do próprio Deus. No final do Salmo, irmãos, Davi afirma que isso havia acontecido, não tanto em função dele como indivíduo, mas em função do próprio povo. Davi estava sendo resgatado como uma imagem, e é justamente levantada a imagem do próprio Cristo aqui. Esse rei messiânico. Davi estava sendo resgatado porque Deus estava mostrando ao povo de Israel que havia verdadeiro rei e senhor. E não porque Davi não pudesse morrer. Essa era uma imagem muito forte que o Senhor estava trazendo sobre o povo de Israel, sobre a própria igreja que somos nós, irmãos, cujo nosso bem-estar depende da segurança e prosperidade do reino e do seu próprio rei, para que a mesma fosse preservada da destruição. A palavra que é usada aqui para salvação, irmãos, ele tem a mesma raiz que a palavra Cristo. A palavra usada aqui para salvação é como se o próprio Davi, sem nem fazer ideia, estivesse pronunciando as próprias palavras Cristo em hebraico e dizendo que o Deus Salvador é o Deus que é salvação. Ele não simplesmente aponta para uma salvação. Deus não está nos mostrando simplesmente um caminho, irmãos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Davi sabia que esse livramento de Deus era não somente uma verdade pessoal que ele tomava para si, mas era algo também aplicado a todo o povo. Então não era uma promessa para Davi, era uma promessa para o povo de Israel, é uma promessa para nós, irmãos. O Senhor tem cuidado do seu povo, Ele não cuidou, Ele tem nos livrado, Ele não livrou. Não é um livramento para o povo de Israel, é um livramento para toda a Israel de Deus, que somos nós, a sua própria igreja. Davi também sabia que ele deveria reconhecer que por vezes haverá dispersão do seu povo, porque continuará havendo conspiração ímpia contra o seu povo. Mas por mais que haja dispersão do povo de Deus, Deus continua cuidando, ou Deus não continua cuidando da própria igreja perseguida. Deus tem cuidado de toda a sua igreja. E dessa passagem, irmãos, por fim, a gente pode aprender de que a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm. Porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela a sua graça e a sua bênção, independente do que nos aconteça. A gente precisa sair muitas vezes da prisão da nossa pecaminosidade, quando não da prisão dos males que nos acontecem. Mas existe verdadeiro Senhor e Salvador. E essa pessoa é o próprio Cristo. Cristo, Ele é a verdadeira salvação. Ele é a nossa esperança. E Ele é o verdadeiro glorioso. Que a gente lembre-se de apoiar nessa verdadeira esperança, nesse verdadeiro Deus que tem cuidado de nós ao longo de toda a história da redenção. E eu convido você a orar novamente. Santo Deus de Israel, nós somos a Tua igreja, Pai, de que muitas vezes se apega à sua própria impiedade, Senhor. Nós realmente somos lembrados de que a gente não deveria estar se entregando
à nossa impiedade, se entregando às calamidades que nos acontecem e se apercebendo que Tu tens cuidado de nós em todo o tempo, ó Pai. Cuida da Tua igreja, Pai. Cuida dos Teus servos e que possamos glorificar a Ti em todo o tempo, ó Pai. Em Cristo te oramos, Senhor. Amém.